A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Roberto Rocha. Eu estou falando do quintal da minha casa, em South Florida, nos Estados Unidos. E nós sabemos que todas as coisas têm um propósito do Criador. Nós estamos passando por uma situação no mundo inteiro e que muitas pessoas têm se desesperado, muitas pessoas têm perdido, na realidade, o rumo, não é? Muitas pessoas têm morrido, porque é um vírus que se alastra muito rápido. Eu estava vendo um documentário ontem e diz que este vírus ele fica incubado entre 5 a 12 dias. E enquanto a pessoa está incubada sem saber que está com vírus, ela está transmitindo este vírus. Então é algo que vai muito rápido. E depois que começa a aparecer os sintomas, essa pessoa precisa correr para o hospital, precisa correr para o cuidado médico. Mas sabemos que tudo isso é um propósito do Senhor. Muita gente pode até não entender, mas eu vejo o mundo se unindo num só propósito. E vejo as pessoas buscando ao Senhor. E isso é um fato positivo, como tem fatos negativos também. Mas eu quero trazer hoje aqui a continuação do estudo que eu comecei, que se chama A Verdade sobre Jesus Cristo. E que eu tenho certeza que se você entender a verdade sobre o Salvador Jesus Cristo, você vai entender também que você não está só, que o seu futuro não é neste mundo, o seu futuro é eterno. Veja bem, seu futuro é eterno. Então, busque conhecer a verdade e ela vos libertará. O mundo tem ensinado muitas coisas para desviar as pessoas da verdade. Isso é a intenção de Satanás. É a intenção de uma hoste de potestades e principados do mal nas regiões celestiais, aonde o mundo está completamente tomado pelos costumes e tradições de coisas no nosso dia a dia que nos leva a duvidar da realidade de Deus. Leva-nos a duvidar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Nos leva a duvidar de que somos criaturas criadas para viver eternamente. E para isso, o Senhor tem levantado homens e mulheres para num trabalho árduo estabelecer este reino e resgatar o máximo de pessoas possíveis do mundo das trevas. Então hoje eu vou dar continuidade, vamos chamar de A Verdade sobre Jesus Cristo, número 3. Aonde eu parei, agora eu vou continuar falando um pouco do momento em que Jesus entrou em Jerusalém e naquele momento ele estava cumprindo os requisitos de um cordeiro. Sabemos que as escrituras nos ensinam que o cordeiro era levado para casa 4 dias antes de ser sacrificado, para que aquela família pudesse analisar aquele cordeiro e ver se havia algum defeito, porque era ordenado que trouxesse um cordeiro sem defeito. E quando Jesus entra em Jerusalém,
naquele jumento, naquele jumentinho, se cumpre a profecia de que ele estava entrando na cidade santa, na sua casa. E ali ele foi investigado e ele foi achado sem defeitos. Mas 4 dias depois dessa entrada, ele foi crucificado, ele foi sacrificado, assim como é o costume que foi estabelecido por ele próprio antes dele tomar a forma de homem. Então, nós vemos lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 28, que ele antes, pouquinho antes, uma noite antes de ser crucificado, ele estava celebrando a Páscoa, estava com seus discípulos. Todos os discípulos estavam juntos, comendo e recebendo mais instruções do mestre. E ali, naquele momento, ele tomou o cálice, como diz, e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei deste cálice todos vocês, pois esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até daquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Eu quero enfatizar para vocês que antes do cálice, ele comeu pão, partiu os seus discípulos e disse: comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, tá? Mas eu quero enfatizar a parte do cálice. O noivo, no costume, na tradição da qual ele nasceu, que já era profetizado, como eu já falei nos outros estudos, que foi profetizado por diferentes profetas, que ele viria da casa de Davi, que ele viria da tribo de Judá. Então, isso tudo é parte do que iria acontecer. E na tradição judaica, o noivo, quando ele pede a noiva em casamento, ele é selado através do cálice de vinho. Então, ele ali, ao tomar o cálice com os apóstolos estavam firmando, aceitando a aliança, o noivado, com o noivo, não é lindo? Com o noivo que é Jesus. Então ele diz que aí quando ele vai, no costume, o noivo, quando a noiva aceita ele vai embora, deixa todos os presentes, deixa tudo que ele trouxe para dar àquela noiva, o pai da noiva e tudo mais. E quando ele volta, normalmente é entre 1 a 2 anos, e nós sabemos que no caso da escritura aqui se daria por volta de 2 anos, o que representa 2000 anos, o noivo volta e ele vai primeiro aprontar a casa, organizar tudo para poder ir buscar a noiva. E quando ele vem, a noiva não sabe o dia que ele vem. Esse é um costume que, no costume judeu, da qual Jesus se usa deste costume para nos trazer também essa mesma ilustração, não é? Ele diz que quando ele vir, ninguém sabe, nem o dia nem a hora. É exatamente como se fazia um noivo e a noiva naquela época. É muito bacana. Então a gente está entendendo aí como se deu esse início de noivado. Aí nós estamos aguardando como igreja, como a noiva de Cristo, para casar com Ele. Ele vai vir nos buscar. Quando ele foi, ele disse que ele iria e voltaria, que ele iria para preparar mansões, moradas para nós, não é? Então, a Páscoa é referente
ao sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, a Páscoa é uma festa que se celebra o perdão dos pecados, não é? Todo ano, na Páscoa, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e ali ele era morto o cordeiro e aspergia o sangue em cima do propiciatório, que é a tampa da arca, e para que o povo pudesse ser removido o pecado deles, e não. Então, esse foi o propósito de Cristo, ele cumpriu com isso. Foi uma prática, um ensaio para o que viria de vir. E este ensaio se deu, esta prática na realidade se deu depois de muitos ensaios, por volta de 1.200 anos de ensaio, ou mais um pouquinho, desde Moisés, e para que nós entendêssemos que Jesus iria cumprir com aquilo. Tudo é uma sombra, para você ter ideia, né? Então, Jesus veio e cumpriu aquele sacrifício, morrendo como um cordeiro no dia da Páscoa. Muitos não entendem isso, né? E logo em seguida nós temos a festa, nos mesmos dias assim, do pão asmo. Pão asmo é uma festa onde os pães não levam fermento, porque o fermento significa, se ilustra como sendo as coisas que impuras, tá? Sem o fermento quer dizer que é puro o pão. Então, isso tem um significado na pessoa de Jesus Cristo, que quando ele morre, quando ele é sacrificado como um cordeiro, ele desce as partes debaixo da terra, não é? Vamos dizer assim, e ali ele prega aos espíritos e aos que estão presos ali. Como nós aprendemos, você pode ver no meu canal a respeito de e não existe, por que o inferno ainda não existe, né? Você pode ver aí a diferença, o porquê, para onde vai a sua alma depois que você morre. Você vai entender isso aí. Então, isso foi o que aconteceu. Jesus foi, por isso o pão asmo é a ilustração, é a representação da pureza de Cristo, que ele morreu, então ele desceu como puro, ele não tinha pecado, ele morreu e tomou os nossos pecados. E isso tem mais outras histórias, não história, mas ensinos, doutrinas que você vai entender o porquê, né? Eu estou falando agora das ilustrações, o porquê, a sombra do Velho Testamento, o porquê das festas. Então, logo em seguida, no terceiro dia, ele ressuscita, ou seja, ele ressuscita como primícia, que seria a terceira festa, logo em seguida, dos que estavam mortos. Então, Jesus é a primícia de todos, né, que aceitam ele, ressuscitará também, tá bom? O sacrifício de Cristo está também profetizado há mais ou menos 700 e poucos anos antes de Cristo. E é dado por detalhe pelo profeta Isaías no seu livro, né? Quando a gente lê lá em Profeta Isaías, no capítulo 53, do versículo 1 a 12, nós entendemos claramente tudo o que foi dado a ele aconteceu com Jesus Cristo, né? Então diz ali que porque foi, o versículo 1 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Eu vejo claramente que Isaías, quando teve a visão, teve o entendimento do sofrimento que ia acontecer com o Salvador, ele não acreditou. Ele não podia acreditar que um homem, com aparência de homem simples, foi pregado na cruz, né? E como as pessoas iam dar crédito àquilo, né? Então ele tipo,
ele está se expressando ali no primeiro versículo, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Na realidade, no original diz: quem dará, né? E a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí no segundo diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que os desejássemos. Continuando, versículo 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Imagina, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. É a verdade. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Ou seja, todo o castigo que nós deveríamos pagar naquela cruz estava sobre ele, para que nós tivéssemos paz. E a Escritura continua: e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, fomos justificados e aceitados por Deus como justo nos céus. No versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados. Aí já volta e está explicando. Como ovelhas, como um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus Cristo toda a iniquidade que estava sobre nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. As pessoas falavam o que quiserem. É uma coisa interessante quando a gente lê uma escritura tão profunda e entende que a gente completamente, a nossa mesquinhez, o nosso orgulho, nós, quando alguém fala mal da gente, a gente já quer retrucar e tal, e a gente aprende aqui com Jesus que não devíamos fazer isso, porque deixemos na mão dele que ele cuidará. E ele foi, então ele diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, que eram todos aqueles que levaram ele à morte, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Quer dizer que ele foi morto e foi enterrado num lugar de rico, né? Onde José de Arimateia cedeu um túmulo que ainda não havia sido usado. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, no versículo 10, ele diz: ao Senhor agradou moê-lo, ou seja, a Deus, o Todo-Poderoso, agradou moer Jesus Cristo. Ok? Você talvez não esteja entendendo, mas é por uma finalidade, tá? Para que nós pudéssemos ser vistos como justos. Então, ele tinha que passar por todo esse sofrimento. Então, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Não é lindo? Ou seja, porque ele se manteve obediente, expiou o nosso pecado. Agora ele tem uma posteridade, que somos todos nós que aceitamos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, né? E agora os dias na terra serão para dar frutos, para resgatar outros, não é? Aí diz aqui no versículo 11 que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele não só morreu pelo meu e o seu pecado, mas naquele momento de sofrimento, ele intercedeu por aqueles transgressores, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Então, irmãos, nós estamos numa época onde eu te convido a entender que Jesus te ama. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, ou seja, ao céu, senão através de Jesus Cristo. O que estamos vivendo hoje é algo que é só o começo. E se você tiver um ente querido, se você não tiver Jesus, aceite-o, porque nós estamos hoje aqui, podemos não estar amanhã. E se você deixar essa vida, se você não tiver Jesus Cristo, você não entrará no céu. Esta é uma promessa das Sagradas Escrituras. O que o mundo prega é completamente diferente. Você não vai para o céu por obras. Você vai para o céu por aceitar Jesus Cristo, por entender que você é um pecador e que você não tem condição de se salvar a si mesmo. É de você entender que o Salvador Jesus Cristo, ele tomou sobre si a sua culpa e imputou em você a justiça dele para que você seja salvo. Ok? Ele, quando ressuscitou, não ressuscitou. Quando ele foi pregado na cruz, ele diz lá em Colossenses, capítulo 2, no versículo 13 e 15, diz assim: e quando vós estávamos mortos nos pecados, né, antes de aceitar ele, e na incircuncisão da vossa carne, que é nos desejos da carne, ele vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Esse perdão só vai haver quando você o aceitá-lo, ok? Aí ele vai fazer o que ele promete no versículo 14. Ele, naquela cruz, ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades do mal, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Na época antiga, quando uma pessoa devia um dinheiro a outro, aquela pessoa fazia uma placa grande, colocava o nome daquela pessoa e dizia que aquela pessoa estava devendo um dinheiro a ele. Então todo mundo que passava por ali via que aquela pessoa não tinha pago, não havia pago. Era o SPC, ou seja, era a linha de crédito da qual você podia checar. Na época era feita assim.
E quando a pessoa via e pagava aquela dívida, então a pessoa ia, fazia uma cópia daquilo, dava à pessoa e deixava uma placa lá fora dizendo que a pessoa havia pago aquela dívida. Isso foi o que aconteceu naquela cruz. E como advogado nosso, como redentor, ele tomou a sua dívida e pagou. E cravou na cruz, dizendo que agora você não tem mais dívida nenhuma, nem eu nem você. E cravou naquela cruz. E agora você pode andar de cabeça erguida no meio deste mundo que jaz do maligno. E ele não pode te tocar, porque você está livre, está debaixo do comando do Todo-Poderoso. Em Efésios, no capítulo 4, nós lemos o seguinte, que a graça foi dada a cada um de nós conforme a medida repartida por Cristo. Ok? Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ok? Veja bem, quando ele ressuscitou, ele levou consigo o paraíso, levou os cativos que estavam ali para debaixo do trono de Deus. E a outra parte, dos que não haviam sido salvos, que já tinham passado desta vida para outra, estão aguardando o dia do grande julgamento. Tá? E porque ele ressuscitou, agora ele executou todas essas, cumpriu com todas essas profecias, com todos esses passos, para que nós pudéssemos ser representante dele na terra. Então, no versículo 9, nós aprendemos o que significa ele subiu. Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas existentes. Ou seja, isso é uma doutrina que não dá para entrar muito em detalhe, porque como eu sempre digo aqui no canal, é que eu procuro simplificar o máximo possível, porque são doutrinas que você precisa estudar separadamente. Mas o que eu posso adiantar aqui é que Jesus, ao morrer na cruz e a ressuscitar, ele resgatou todo o poder e autoridade que Adão havia perdido para Satanás. E ele agora tem posse das escrituras da terra que Adão havia perdido. E quando Jesus ressuscitou, ele recebeu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, de acordo com a sua palavra. Tá bom? Ele ressuscitou no primeiro dia da semana, assim como está em João 21. E Maria Madalena foi naquela madrugada ao sepulcro, ainda estava escuro, e viu que a pedra havia sido tirada. Eu quero que você entenda que Jesus não tirou a pedra, o anjo tirou. E o anjo tirou a pedra não para Jesus sair, porque Jesus já estava com o corpo glorificado. Um corpo glorificado não precisa de porta, não precisa de parede, não precisa de pedra. Mas aquele ato de remover a pedra era para que as mulheres, os discípulos, vissem que Jesus já não estava mais ali, que ele havia sido ressuscitado. Não é lindo? Nossa! Né? Em Coríntios, em 1 Coríntios 15, eu quero tomar as palavras de Paulo e dizer que, primeiramente, eu estou entregando aqui o que eu recebi dos ensinos da própria palavra, das Sagradas Escrituras. Que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo a própria Escritura, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é verdade, amigos. Todos os profetas, aqueles
Todos eles deram testemunhos de que todos os que nele creem receberiam perdão dos pecados pelo seu nome. Isso está lá em Atos 10, 43. E logo após a sua ressurreição, ele nos prometeu. Ele ficou 40 dias, claro, na terra, dando os últimos toques finais aos seus discípulos. E assim que ele estava ascendendo, ele pediu a todos que ficassem em Jerusalém até receber poder do alto. E esse poder do alto é uma escritura que está lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz que, versículo 22, e há de ser que todos, que depois, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Estava se cumprindo esta profecia quando o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, que foi logo depois das primícias. Pentecoste é um tempo de colheita. Iniciou-se a colheita das almas perdidas por aqueles que Jesus ensinou, por aqueles que Jesus capacitou. Então, todos nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós somos discípulo de Jesus Cristo, somos embaixadores de Cristo, somos sacerdotes reais. Então, nós todos recebemos poder e que nos dá, que se cumpre em nossa vida as profecias, né, as visões. Então tudo isso foi completado. Então nós lemos lá, inclusive em Atos, no capítulo 1, versículo 9 a 11, que depois da ascensão de Jesus Cristo, ele diz que nós receberíamos as virtudes do Espírito Santo que há de vir sobre nós. E ser-me-eis testemunhas. Foi para este objetivo, né, que nós recebemos todo esse poder, para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí ele diz que seria em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aonde nós formos, nós somos testemunhas de Cristo. Se você tem vergonha de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se enviará de você diante do Pai, como Ele promete na sua palavra. Ok? E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Não é lindo, gente? Chega, eu arrepio só de imaginar que nós estamos já no final de todas as coisas. Acredite, irmãos e irmãs, você que está vendo este vídeo agora, este estudo, acredite, está no final. O que está acontecendo no mundo aí não é nada mais, nada menos de que o início de algo que vai vir ainda pior. Então, por isso, irmãos, não se detenha muito no desespero, o que eu vou fazer? Tanta gente preocupada com o dinheiro que deixou que ganhar, tanta gente preocupada com o dinheiro que não vai ganhar, entendeu? Com a empresa que fechou, que vai quebrar, tanta gente preocupada com as coisas do mundo, quando nós devíamos entender
o que nós temos depois dessa vida. A importância de nos preocuparmos com o nosso futuro depois dessa vida. A Escritura diz que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e come, onde os ladrões vêm e roubam. Mas juntem tesouros no céu, onde isso não existe. Não existe ladrão, não existe traça para corroer. Ali para sempre você terá aquele tesouro, não é? E ele, lá em João 14:3, enquanto ele se preparava, diz assim, no versículo 3 do capítulo 14: e quando eu for, eu vos vou preparar um outro lugar, para que estejais também comigo. Ou seja, Jesus promete que ele iria para preparar moradas, para voltar e nos buscar, cumprindo aquela tradição do noivo e a noiva. Vê que lindo, né? Então Mateus 24, 32, 35 diz, eu quero bem deixar claro essa escritura aqui, porque faz parte dos nossos tempos, tá? Os judeus e todo o povo cristão, após a crucificação de Jesus Cristo, eles passaram por uma perseguição ainda maior. Jesus era só o início. Jesus cumpriu com o seu propósito e nós ficamos na terra para fazer discípulos, trazer aqueles que estão envolvidos com o mundo das trevas, não é? Então, a partir daquele momento, os judeus e os que se tornaram cristãos, os judeus cristãos e os gentios cristãos do mundo que se tornaram cristãos, começaram a ser muito perseguidos. E logo 40 anos depois da crucificação de Jesus Cristo e ressurreição dele, o templo, um general, Tito, como eu já falei no último estudo, foi ali e estava decidido a acabar com todos. E todos fugiram para todos os lugares. Saíram de Jerusalém e aquele general chamado Tito destruiu o templo, porque ele achava que ali ia encontrar muito ouro dos judeus que estavam ali dentro daquelas paredes, que coisa assim. Então, logo ele destruiu o templo todo, só ficou uma parede, e aonde a parede hoje, que eles chamam o Muro das Lamentações, onde os judeus ficam ali embaixo, adorando o Senhor. Aquilo é uma parede grande que era parte do templo da época. E então, senhores, os judeus, que era a maioria da época, cristãos da época, foram todos dispersos e perderam sua nação, ficaram sem nação. Isso aconteceu no ano 70 e eles voltaram a ser nação somente em 1948, no dia 14 de maio. Então estava se cumprindo essa profecia que eu vou ler agora para vocês, tá? Que está em Mateus capítulo 24, versículo 32. Diz que: aprendei, pois, ao alerta de Jesus, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ou seja, ele está dando uma dica, que quando a gente vê os ramos já se desenvolvendo e as folhas brotando, nós sabemos que já está se aproximando o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, que coisas? Sabeis que ele está próximo às portas. Israel, o símbolo de Israel é a figueira, por isso chamamos a parábola da figueira, ok? Então, aqui está dizendo no versículo 33, igualmente quando vide todas essas coisas, saber que ele, Jesus, está próximo às portas. Versículo 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ok.
nós pegamos a partir do versículo 32. Para trás, no versículo 24, Jesus está falando das catástrofes, das coisas, dos castigos que Deus vai enviar à terra e tudo. Tá bom? Então, quando chega no versículo 32, ele fala sobre a figueira, que é Israel. Então, quando ela for começar, ele dá, como ele fala em parábola, para que entendamos, quando ela começar a ter tenros, ramos tenros e brotar folhas, já está próximo o verão, já está próximo a vinda do Senhor. Ok? Então, no versículo 35 diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ele está dizendo que ele está afirmando essa profecia que vai acontecer, que essa geração não passará. De acordo com Salmos 90, ali aprendemos que uma geração, de acordo com a palavra sagrada, é de 70 anos e que pode ir até 48, desculpa gente, que pode ir até 80 anos, tá? Mas, e de 1948 até hoje, que vamos completar agora, dia 14 de maio, hoje nós estamos no dia 2 de abril de 2020, e no dia 14 de maio de 2020, Israel fará 72 anos, ou seja, está dentro da escritura, da geração que vai receber Jesus. Ok? A gente não sabe o dia nem a hora, pode ser a qualquer momento, irmãos e irmãs, vocês que estão ouvindo e vendo este estudo. E ele tomará a sua igreja, ele levará todos aqueles que o aceitaram e viveram uma vida de acordo com seus ensinamentos. Não é você dizer que aceitou Jesus somente, é você realmente ter sido transformado, ter sido quando você aceitou Jesus Cristo, você realmente foi batizado com o Espírito Santo, que ele transformou, regenerou você. A Escritura diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Um dos requisitos de estar em Cristo é ter uma vida santa, porque sem santidade ninguém entra no céu. O céu não entra pecado. Você entende isso? O pecado é que nos separa de Deus. Então, por isso, nós precisamos entender que a nossa vida hoje depende de uma decisão nossa. Muitos dizem, Deus vai saber se eu vou para o céu, para o inferno. E eles não estão preocupados, eu entendo. Porque se você não entende a realidade de Deus, no seu íntimo você entende que você não tem satisfação que dá a ninguém. Mas quando você passa a conhecer Deus, passa a conhecer a sua palavra, passa a entender que a vida sua não é aqui, que você foi criado para viver eternamente e que para viver num lugar chamado céu, Nova Jerusalém, você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É o único meio, é o único caminho, não há outro. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós aprendemos que só existe um nome debaixo dos céus pela qual o homem pode ser salvo. E esse é Jesus Cristo. A própria Escritura em João 3,16 também nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, o unigênito do Pai, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu te convido hoje, Jesus está com os braços abertos, esperando que você entenda que o único meio pela qual você vai encontrar Ele, que Ele vai vir te abraçar como a noiva, como a igreja santa, sem rugas, sem máculas, é você aceitando Ele como Senhor e Salvador. E no mundo espiritual há uma transformação, porque o Espírito Santo vem habitar em você.
A sua dívida é paga e presa. E no mundo espiritual, todas as potestades e principados do mal verão que a sua dívida foi paga, que é apresentada pelo sangue de Jesus Cristo. E então, ali eles não podem te tocar. Se você vivendo uma vida reta, a partir daquele momento o Espírito Santo vai te incomodar para que você estude a palavra do Senhor, para que você conheça mais esse Deus. Ele vai te revelar a palavra que você está estudando. Ele vai te ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, o porquê de toda a Escritura. E isso nós devemos nos apegar. Aí ele vai te incomodar para que você também tenha uma comunicação com o Pai todos os dias. Isso é o verdadeiro convertido. Tem muitos que se dizem convertido, que aceitou Jesus Cristo, mas não faz nada disso. A própria Escritura nos ensina que dois estarão na cama, um será levado e outro ficará. Que dois estarão no campo, um será arrebatado e o outro não. Que dois estarão no moinho, um será arrebatado e outro não. Então nós entendemos que metade da igreja estarão dormindo, não estarão preparados na realidade, quando Jesus vier. Em Mateus 25 nós lemos a respeito da parábola das virgens, das 10 virgens, que 5 entram para a grande bodas para encontrar com o noivo, mas as outras 5 não têm óleo o bastante, ou seja, não está cheia do Espírito Santo. E o Senhor vem ali naquela escritura e diz: eu não te conheço. É triste, gente. Não leve na brincadeira, porque isso tudo é muito real. O mundo pode pregar que não é real, mas quando você entende e busca, ele vai se revelar a você. Satanás vai tentar de tudo para te desviar, para que você não aceite. Mas se você se manter firme, você entenderá que Deus é real, que Jesus veio e tomou sobre si todo o pecado do mundo. Mas aquele que vai para o céu é aquele que aceita Jesus Cristo pela fé, entendendo que ele não pode, que você não pode se salvar a si próprio, mas que você depende do nosso Salvador, que você depende de aceitar Ele, para que Ele tome sobre si a tua culpa e apresente você como justo diante do Pai, e que a partir dali você passe a fazer parte da família do céu, a família de Deus. Se você se sentiu encorajado a entregar sua vida a Jesus Cristo, escreva para mim. Você entra no canal aí do YouTube, o Evangelho de Jesus Cristo, e você vai, aí tem meu e-mail e meu telefone. Faça como você quiser. Podemos orar, podemos escrever, e será um prazer muito grande. E o que eu mais quero é encontrar muitos no céu, que tenham sido salvos por causa de mensagens como essa. Tem outros que Deus levantou para fazer o mesmo. E aqui estamos nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, da qual o Pai, o Criador, por amor e pela graça e por sua misericórdia, que é grande, enviou o seu único Filho para tomar sobre si todo o pecado. Pregar na cruz a nossa dívida e nos dá essa oportunidade de voltar à casa do Pai. Assim como o filho pródigo, que se arrependeu e veio. Que Deus te abençoe muito. Aqui, o evangelista Roberto Rocha. Fiquem na paz do Senhor e sigam as instruções de se manter em casa. É um momento onde você e sua família podem assistir esse estudo, pode buscar
mais conhecimento da palavra, pode no YouTube ver as escrituras em áudio e ouvir o livro de Romanos. É um livro muito bom, que te dá uma base muito grande de salvação e da doutrina de salvação. E os outros livros em geral, todos os livros da Bíblia têm um propósito de nos enriquecer em conhecer este Deus maravilhoso. Eu deixo esta palavra no nome de Jesus Cristo.